Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, bem-vinda a mais um programa Sempre com Você. Estamos chegando nessa quinta-feira na sua casa para levar formação. O tema de hoje do nosso programa é Justiça Social. Dia 20 agora foi celebrado o Dia da Justiça Social. Então esse tema vem a calhar diante também de todas as situações que temos vivido em nosso país. E você é o nosso convidado especial. Quer participar com a gente, fazer pergunta? 3349-1015 ou manda sua pergunta por mensagem de texto no WhatsApp no 993470532. Daqui a pouquinho o Dr. Rafael Aracá, que vai estar aqui batendo um papo com a gente sobre esse assunto. E como eu disse, você é o nosso convidado especial. Hoje teríamos artesanato, aconteceu um imprevisto, a Rosen não pôde estar aqui hoje, mas já agendei uma nova data com ela, tá bom? Para ela ensinar a gente a fazer um enfeite de porta como prometido para vocês. Então, não desanimem, não fiquem tristes e não mudem de canal. Continue acompanhando o nosso programa hoje, que ele tá muito, mas muito especial, tá bom? E quero agradecer você que é milite, você que é colaborador dessa obra. A nossa obra de evangelização não existiria, né? Você faz a nossa obra acontecer. Então, meu muito obrigada aos nossos milites, aos nossos colaboradores, a você que todos os meses fielmente mantém a nossa obra de evangelização. Sem vocês, como eu disse, nós não poderíamos estar aqui no ar, né? Como você sabe, não temos veiculação comercial. Todas as pessoas que você conhece, que você vê no nosso intervalo, são de parceiros da Milícia da Imaculada, a Boutique Nancy Maia, a Workstation Press Cartuchos, a Maria do Rocio, a Grambel, são todos parceiros do nosso programa. Nós não temos veiculação comercial. Então quem mantém essa obra? Você que é milite. Você nos mantém de pé. Então fica o meu muito obrigada e também, claro, né, meu pedido para que você possa fazer mais um milite, mais um colaborador, possa nos ajudar a expandir essa obra de evangelização. E quinta-feira que tem sorteio, você sabe disso, um brinde da Workstation Impress Cartuchos. É um cabo carregador de celular. Se você quiser concorrer, é só ligar 3349-1015 ou mandar a sua mensagem de texto no 993470532, colocando nome, telefone e bairro. É só isso, muito simples para concorrer. Não tem que responder uma pergunta, né? É só você ligar e colocar o seu nome, seu telefone, seu bairro e falar: eu quero concorrer ao brinde de hoje, tá bom? Esse é o brinde desta quinta-feira. Amanhã teremos outros brindes para você aqui no programa Sempre com Você. E vamos rezar, quinta-feira, né? Nós estamos quase chegando no final da semana. Agradecendo a Deus por tudo que nós vivemos nesses dias, pelo que nós ainda vamos viver amanhã, o final de semana. Sendo muito gratos a Deus, estamos vivendo o período quaresmal, terceira semana da quaresma, né? Na quaresma, o nosso coração, ele se enche, se inflama para novas atitudes, para novas posturas, para que nós possamos ser melhores, né? Nós falávamos desde o começo, não adianta muitas vezes a gente tentar tirar um refrigerante, a carne, um doce, se eu continuo falando mal da vida do meu irmão, se eu continuo, né, desejando mal para o outro, se eu não respeito as pessoas que estão à minha volta. Ontem nós falávamos de respeitar o outro, o limite do outro, se eu não respeito também o limite do outro. Então, estamos vivendo esse período quaresmal que vem justamente para deixar o nosso coração no deserto. E quando a gente se encontra quando a gente se encontra com a gente mesmo, né? A gente precisa desse momento, nós, o nosso coração, as nossas atitudes e um momento de repensar quem somos, o que fazemos e por que não mudarmos de atitude. Antoniana, eu não consigo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Meu irmão, se a gente ficar com esse pensamento, a gente vai viver no mundo inteiro, todo mundo pensando a mesma coisa e ninguém fazendo nada para ter um mundo melhor. Ou melhor, para ser alguém melhor, para fazer um mundo melhor. Porque às vezes até quero que o mundo seja melhor, né? Até quero que haja justiça social, por exemplo. Mas eu mesmo sou totalmente injusto. Eu mesmo acho que eu tenho que ganhar mais mesmo, o outro tem que ficar lá no cargo dele mesmo, senão quem vai me servir?
né? Então, esse momento é um momento propício para a gente poder pensar em quem nós somos, nossas atitudes e usarmos de exemplo, como o de Maria, da mãe de Jesus. Maria que nesse período e também durante a Páscoa vive todo o Calvário com Jesus. Maria que sofre tudo com Jesus porque ela é mãe. As nossas mães sofrem assim com a gente, os nossos pais, as pessoas que nos amam. E ela nos ensina todos os dias a permanecermos de pé diante da cruz. E ela nos compreende de uma forma tão grande que também caminha conosco no nosso Calvário. Eu não sei o que você tem passado na sua vida, é só você que conhece a sua realidade. Mas algo eu preciso te dizer, que você tem alguém, uma força superior que caminha com você e que te ama. E hoje Padre Kolbe, o nosso fundador, nos diz assim, que a Imaculada oriente toda a nossa vida, todas as coisas para um bem maior. Que a Imaculada oriente toda a nossa vida, todas as coisas para um bem maior. São Maximiliano Maria Kolbe. E que a gente possa compreender essa orientação não como ordens em nossas vidas, como ó, Deus mandou fazer, tem que fazer. Não é isso. O padre falava ontem da nossa obediência por liberdade, mas de compreender também que essa orientação, né, que nós pedimos na nossa vida é para um bem maior. Né? Se nós estamos pedindo uma orientação para a Virgem Mãe é porque nós queremos coisas boas, é porque nós queremos trilhar caminhos. E a nossa humanidade ela é assim, a gente vê vários caminhos, né? E aí tem aquele caminho que aponta bem pela certeira, né? Caminha por aqui que vai dar certo. Não, a gente vai pro outro lado, porque a gente quer testar, né, a nossa força, a gente quer testar quem a gente é. E aí Padre Kolbe nos diz assim hoje, pede para Nossa Senhora que ela te oriente em toda a sua vida para um bem maior. Eu quero habitar o céu. Não sei você. Esse é o meu desejo, por isso eu peço sempre para que Nossa Senhora caminhe comigo. Principalmente nesse período quaresmal, que parece que as coisas ficam difíceis. Porque nós somos testados, né? O ouro é provado no fogo e o fogo está passando por nós o tempo inteiro e nós somos provados e testados o tempo todo. Então pensamos que Nossa Senhora caminhe conosco, nos oriente e que ela nos leve para esse bem maior que é o próprio Jesus. Nós vamos trabalhar toda essa quaresma, né, dentro de nós, as nossas angústias, nossos anseios, dificuldades, limitações. Mas sabendo que lá nós vamos ressuscitar também junto com Jesus. E que ressuscite em nós coisas boas. Porque nós somos criados pelo amor do amor de Deus, o transbordar do amor de Deus. Então a nossa essência é o amor. A gente se perde pelo caminho, mas a nossa essência é o amor. Que nós possamos ressuscitar isso dentro de nós. Rezemos juntos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Muito bem, gente. Quinta-feira aqui nós vamos falar hoje sobre justiça social no nosso programa. Mas antes de eu chamar meu entrevistado, quero convidar você que está em casa a ver hoje, junto comigo aqui, a nossa dica de hoje. Olha essa dica. Torne o detergente mais eficiente, dissolvendo algumas gotas de vinagre. Suas panelas ficarão brilhando e sem gordura. Essa foi a nossa dica de hoje. Dica fácil para você testar aí na sua casa. E como eu falei, hoje no nosso programa nós vamos falar sobre justiça social. E eu chamo com muito carinho aqui o Dr. Rafael Aracá, que mais uma vez aqui no nosso Sempre com Você. Bem-vindo novamente. Obrigado. Vamos sentar para conversar um pouquinho. Rafael é advogado, professor, né, de Direito Constitucional também. E vamos falar um pouquinho de justiça social aqui no nosso programa. Dia 20 agora, Rafael, dia 20 agora foi o dia da justiça social, né? E eu acho que é sempre muito propício nós falarmos de assuntos assim, né? Parece que a gente precisa reavivar mesmo os nossos corações, na nossa mente, daquilo que sempre foi a ideia do próprio Jesus, né? De termos justiça social. E parece que com o passar do tempo a gente tem perdido isso na nossa caminhada. Primeiro, né, bem-vindo mais uma vez. E eu queria que você definisse então pra gente o que é justiça social.
pergunta, né? Primeiramente, quero agradecer o convite, mais uma vez, estar aqui com vocês, e principalmente pela oportunidade de falar de um tema tão importante que é a justiça social. Hoje, o conceito de justiça social ele é bastante amplo, mas ele envolve um fato que é a desigualdade social. Então, a luta em busca da justiça social é uma luta de combate à desigualdade social, visando oportunizar a todos os indivíduos os mesmos direitos e deveres perante o convívio em sociedade. Então é uma luta contra a desigualdade social, contra as injustiças e as diferenças. Isso é garantido para a gente dentro da Constituição, Rafael? Com certeza. Um dos objetivos da República Federativa do Brasil, isso daí, se não me engano, o artigo 3º da Constituição Federal, fala que é construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Então a gente vê como objetivo do país lutar pela justiça social. Isso sem falar no artigo 5º, que garante todas as liberdades e garantias ao indivíduo, artigo 6º, dos direitos sociais, que impõe ao Estado um dever de contraprestação visando diminuir as desigualdades. Bacana. A gente fala disso, né? Uma realidade muito próxima da gente é o Brasil, né? Que nós temos vivendo. Mas isso é uma busca não somente brasileira, mas do mundo inteiro, né? A gente vê muita injustiça social no mundo inteiro, né? Com certeza, né? A gente vê isso daí nos jornais todos os dias, notícias onde pessoas morrem de fome, né? Morrem por doenças, onde o Estado ele é omisso, né? Mas no Brasil a gente vê de maneira muito próxima. Então, toda vez que nós paramos no semáforo e vemos ali algumas pessoas pedindo dinheiro, algumas pessoas necessitando, ou até mesmo sofrendo em filas de posto de saúde, a gente vê claramente a injustiça social. É verdade. Agora, queria assim, né, que você definisse pra gente a diferença. Existe diferença, justiça social e democracia? Ou tá uma coisa ligada na outra? Olha, boa pergunta, porque democracia, assim como a justiça social, ela também tem várias interpretações possíveis. E aí eu coloco de duas formas. A democracia real, que é a que a gente vive, num suposto Estado democrático de direito, né, onde todos teriam as mesmas oportunidades, né, de escolher os governantes, e a democracia ideal. A democracia real, ela falta com a justiça social. Ou seja, um pressuposto para a democracia real alcançar a democracia ideal é a justiça social, onde todos, de fato, participem de maneira ativa e possam contribuir com o bem-estar social. Porque a democracia que nós temos hoje, ela infelizmente, ela não atende os anseios sociais. Todos podem votar, todos podem escolher os seus representantes, entretanto, esses representantes, muitas vezes, eles deixam de lado os interesses sociais, os interesses da sociedade, para atender interesses escusos, interesses particulares e que acabam fazendo falta, né, para o resto da sociedade. Você falava de oportunidade, né? Eu gosto muito dessa palavra oportunidade, porque o que nos garante, até a Constituição nos garante, é que nós temos direitos iguais, né? Então, às vezes a gente pensa assim, é um pensamento, né, de determinada direção política e tudo mais. E, na verdade, eu não vejo dessa forma, sabe? Eu vejo como um pensamento de cristão. Eu que sou cristã, nós estamos numa emissora cristã. Porque é muito fácil, por exemplo, falando de oportunidade, eu ter nascido, não sei que eu nasci, com um pai e mãe dentro de casa, oportunidade de estudar, né? E ter tido essa oportunidade. Então, talvez a questão da injustiça também social esteja ligada a essa questão da oportunidade, Rafael. Porque eu sei que você também teve a oportunidade de estudar, né? Sim. Você nasceu num seio familiar estruturado para isso. Agora, a gente não vê isso, né? E aí as pessoas falam de meritocracia, né? Ai, não aproveitou porque não quis. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa questão da oportunidade. Legal. Para a gente falar de oportunidade, a gente precisa mesmo ressaltar a questão da igualdade. E muita gente confunde o conceito de igualdade. Quando a gente fala assim que todos são iguais perante a lei, isso daí de fato está expresso na Constituição Federal, é um conceito que ele não atende à ideia de equidade, que é um pouquinho diferente. Por quê? A equidade é você tratar os iguais de forma igual, ou seja, aquele grupo que tem as mesmas características será tratado da mesma forma. Os desiguais de maneira desigual, ou seja, os diferentes
de uma maneira diferente na medida de suas desigualdades. Então, esse conceito ele já vem aprimorado. E a partir do momento que a gente consegue entender esse conceito aprimorado, a gente consegue aceitar melhor que algumas pessoas precisam ter, de fato, um atendimento diferenciado, né, uma perspectiva diferenciada para que consiga equilibrar essa balança. Porque, de fato, algumas pessoas nascem com nascem em condições melhores para se desenvolver intelectualmente, economicamente. Isso daí tem que ser levado em conta, de tal forma que o Estado ele intervenha na sociedade para equiparar essa balança. A gente fala muito da questão do Estado, né, que é o maior provedor, mas a gente também se esquece muito da nosso papel na sociedade, né, como membro da sociedade que deveria promover essa igualdade. Eu queria saber assim, se justiça é a mesma coisa que igualdade. Você falou, e eu lembro muito de um quadrinho que fala de igualdade, se eu não me engano, e justiça. Uhum. Eu não sei se você Já sabe vi desse quadrinho, isso daí. né? São 3 crianças, uma grande, uma média e uma pequena. Aí tem as 3, aí tem a pequena, né, em 3 caixotes, né, a grande num caixote, a do meio em 2 caixotes. Todo mundo consegue ver igual. Agora não, a gente vai dividir de forma igual para todo mundo. O baixinho continua não vendo, não enxergando, né? Isso aí seria o quê? A equidade, a igualdade, a justiça? Isso, a partir do momento que você dá condições melhores àquele que não tem condições, né, para que ele se equipare, a gente está falando num conceito mais próximo de equidade, né? E não daquela igualdade formal, onde simplesmente as pessoas têm as mesmas condições e cada um que se vire, né? E isso daí se aproxima muito mais de um conceito de justiça. Porque o conceito de justiça ele é um conceito abstrato. O que é justo para mim pode não ser justo para você. Então, é necessário que a gente utilize de métodos mais palpáveis. E um desses métodos é a equidade. Né? Buscar dar condições ali, melhores condições para aquelas pessoas que mais precisam, né? E assim a gente conseguir equilibrar essa balança, que é a balança da justiça, né? Essa é a ideia, esse seria o método. Ainda entrando ainda nessa questão, acho que a gente estava falando a questão das oportunidades, né, que foram dadas de forma diferente. Por exemplo, a gente tem a situação do deficiente, né? Esses tempos atrás até saiu uma matéria na mídia que todo mundo ficou muito chateado, né? Eu não sei se ela é ministra, se ela é uma das secretárias que fazem parte de um ministério, né, do atual governo, dizendo que aquela porcentagem que os deficientes recebem na compra de um carro seria privilégio, né? E eu acho que é interessante, privilégio para o deficiente, e eu acho que é interessante a gente levar em consideração que existem várias questões. Por exemplo, um deficiente que nasceu assim, nunca trabalhou, ele tem um benefício do governo, né? Que parte lá do INSS. E se você parar para pensar, realmente ele não fornece uma renda, né? Mas a gente tem justamente um benefício social, é justamente para atender essas pessoas. Então, às vezes a pessoa fala assim, é privilégio sim. Como que a gente pode classificar privilégio para uma classe que já nasceu desprivilegiada? Né? Pois essa afirmação do privilégio, ela é errada, porque, na verdade, acaba sendo uma compensação, né? Uma forma de se buscar equiparar aquela pessoa com aquela deficiência a uma pessoa que não tenha deficiência nenhuma e que tenha melhores condições de se adequar ao convívio social. Por exemplo, a vaga para deficiente. Por que as vagas para deficientes elas são colocadas em locais de maior fácil acesso? Porque eles precisam daquilo lá. Então não é um privilégio, é uma necessidade que aquele indivíduo tem, tá, de ter as mesmas condições que uma pessoa que não tenha deficiência tenha para conseguir estacionar naquele local. Então, de forma alguma eu consigo ver como um privilégio e, na verdade, eu vejo até como uma necessidade, né? Esse tratamento desigual, tá, visando equiparar os indivíduos, é uma necessidade social em busca da justiça social. Se nós nos omitirmos e nós aceitarmos que as pessoas são diferentes e que cada um cuida da sua sorte, cada um cuida do seu destino, né, a gente está contribuindo com um mundo mais desigual.
Tá certo, eu vou dar uma pausa na nossa conversa aqui, porque eu quero entrar mais nesse aspecto depois, porque quando a gente fala de desigualdade social, a gente pensa logo no financeiro, né? Do pobre e do rico. Tem isso também, porque a gente vê que a oportunidade para quem tem uma renda financeira melhor são maiores do que quem não tem. Mas eu queria falar um pouquinho também de gênero, né? De raça, que acho que é muito importante a gente falar, que é uma coisa que as pessoas, né, classificam como mimimi. Eu não gosto dessa palavra mimimi, de vitimismo, que a gente sabe que não é, né? A gente conhecendo a nossa história, a gente sabe que são questões que a gente precisa bater em cima e se fazer conhecido. Então, vou dar uma pausa aqui, tá? Tá. Você que está em casa também não sai daí, não muda de canal. Eu vou dar uma pausa com o Rafael e daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Não muda de canal que a gente já volta. Sai daí não. Voltamos com o nosso Sempre com Você. Gente, eu quero convidar vocês a darem uma olhadinha no nosso portal da Milícia da Imaculada, www.miliciadaimaculada.org.br. Lá vocês vão encontrar notícias da igreja e do mundo, tem portal de notícias, tem as notícias do Papa Francisco. E aí eu digo portal porque lá aborda não só essa revista, lá o portal lá é o site da milícia. Temos também a Rádio Imaculada, todas as rádios do Brasil inteiro. E temos também a nossa TV Imaculada. Então esse programa aqui, amanhã, já vai estar lá cedinho no portal. Você vai poder acompanhar esse programa lá. A gente está tentando alimentar todos os dias a nossa equipe, né? A TV Imaculada. Então todos os programas a gente sobe para o nosso canal no YouTube. Aliás, no canal no YouTube, TV Imaculada Conceição. A gente sobe para o canal do YouTube e sobe para lá para você poder se manter sempre informado. Antoniele teve um artesanato tal dia, queria ver, vai lá, procura lá no nosso portal, repete o artesanato, vai e volta o vídeo até você aprender a fazer, dica de receita, vai lá, né? Vai e volta até você aprender a fazer. O objetivo é a gente estar mais perto de você, sempre com você, sabe como é que é, né? Então acesse lá, www.miliciadaimaculada.org.br. E sabe o que tem de muito legal lá que eu preciso falar que eu adoro? Gente, se vocês chegarem lá, vai ter um portalzinho, né? Escrito para você colocar sua intenção. É uma vela virtual. Você vai acender essa vela por 7 dias, colocar sua intenção e nós vamos rezar por você nesse período enquanto sua vela estiver acesa. Legal, né? Então acesse www.miliciadaimaculada.org.br. E hoje aqui no Sempre com Você nós estamos falando sobre justiça social. Você é justo socialmente? Acho que é assim que fala. Você é justo? Você acha que você é justo ou você acha que não, que tá certo do jeito que tá, né? Eu faço o que é bom pra minha família, pra mim, o resto que se dane, hein? O que você acha? Mas antes de voltar nesse assunto, eu vou chamar o nosso VT, a nossa dica de como viver melhor. Trabalhe o seu autoconhecimento e sua autoestima para viver melhor. Segundo o terapeuta Vicente Godinho, abre aspas, o conceito que temos sobre nós mesmos é definido de como nos colocamos e nos portamos na vida. Define o valor que vamos dar à nossa pessoa, ao nosso trabalho, às nossas opiniões, às nossas vontades e aos cuidados para o nosso corpo e a nossa saúde. E isso faz toda a diferença. Por isso é essencial ter um bom referencial de si mesmo, saber reconhecer seus valores, suas qualidades e não ficar só se criticando, se cobrando, focado apenas nas suas limitações e dificuldades. Fecha aspas. Viu só, gente? Aliás, se conhecer é uma forma de trabalhar dentro da gente, né? A gente se conhecendo, a gente trabalha dentro da gente aquilo que é bom, né? Nossos potenciais, nossas forças. E também a gente trabalha aquilo que não é legal para sermos pessoas melhores, né, Rafael? O autoconhecimento é tudo, né, nessa vida. A gente conhecendo quem a gente é, a gente consegue trabalhar muito bem, né, as nossas atitudes. E hoje, como eu falei para vocês, a gente está recebendo aqui o Rafael Aracá, que ele é advogado, a gente está falando sobre justiça social. Talvez seja um tema, né, que às vezes a gente acha que não tem não, tá tudo certo. E não tá tudo certo, a gente precisa reconhecer, né, os nossos erros, que a gente estava falando, e trabalhar isso e sermos pessoas melhores dentro da sociedade. Porque às vezes eu quero uma sociedade melhor, mas eu acho que eu tenho que ficar no meu canto,
que eu não preciso ser melhor não, Rafael, né? Às vezes a gente Acontece, pensa infelizmente. de achar, não, o outro faz, o governo faz, né? O Estado faz, mas eu vou ficar no meu canto. A gente estava falando um pouquinho da questão, né, das pessoas com deficiência, com privilégios, né? E a gente esbarra muito na questão da justiça social, quando a gente fala, de pensarmos só na questão financeira, né? Onde o rico cada vez fica mais rico, como diz a música, né? E o pobre cada vez fica mais pobre. Isso também, né? Isso é um grande fator de desigualdade social, né? Sim. Mas a gente se esquece muitas vezes da questão do gênero, né? Da mulher, né? Ocupando o seu espaço. Quando a gente fala que a gente quer né, se equiparar ao homem, não significa que a gente quer ter as mesmas forças físicas que o homem, não. São questão de oportunidades. A gente volta na questão da oportunidade, né? E também a questão da raça, por exemplo, as cotas, né, o papel do negro. A gente sabe, e isso é como que fala, pesquisa, de que a classe mais pobre é negra, né, Rafael? Sim. Infelizmente, o indivíduo ele não vê as diferenças que existem nas diversas classes, nas diversas raças, culturas, né? E aí eles passam a basear suas opiniões a partir da premissa de que todos são iguais e que não tem diferença alguma, né? E, portanto, se determinada classe ou determinada raça tem seus, entre aspas, né, privilégios que você mesmo colocou, que muita gente denomina assim, né, de forma errônea e infeliz, então eles passam a ver como uma injustiça, mas na verdade não é. Né? E isso daí não envolve apenas a condição financeira dessas classes, dessas pessoas, mas sim principalmente em termos de direitos. Né? Muitas classes, por exemplo, as mulheres, elas estão numa ascensão de lutar por direitos há muitos anos. Né? E isso daí a gente tem as consequências claras hoje no nosso dia a dia, que é o fato de numa turma, por exemplo, de 100 alunos numa sala, 80 alunos serem do sexo feminino, né? Então, a gente vê aí as mulheres ocupando espaço, tudo isso por quê? Porque lutaram por seus direitos, né? E são esses direitos que hoje possibilitam que elas ocupem espaço na sociedade. Assim como as cotas raciais, as cotas sociais, elas colocam, ou melhor, elas dão oportunidade a esses grupos que, se não tivesse essas cotas, eles não teriam. Porque é justo a gente ver que a gente sabe que a maioria das pessoas, por exemplo, que entram em universidades públicas, vieram de escolas particulares, tiveram um ensino, né? Hoje, eu gosto muito do processo do Enem, porque na minha época, quando eu fiz vestibular, era o vestibular ou você passava ou você não passava, né? Você não podia tentar 2, 3 faculdades, não. Você ia, fazia uma, se você tivesse condição financeira, você fazia outra em outra cidade, e assim era, né? Acho que na sua época também era assim, né? Foi assim. Eu cheguei a fazer Enem como treineiro em 2002. E aí, a gente vê essa questão, né, do Enem, trabalhando a questão, né, da entrada. A gente sabe que oportuniza que essas pessoas possam ter esse acesso às universidades públicas, né? Porque pagar a universidade hoje em dia é muito caro. A gente vê cursos que antes, eu lembro que na minha época custava, sei lá, R$400 o curso. Hoje você vê o curso de jornalismo custando mais de R$2.200. Então, quem tem condições de pagar uma universidade, né? E aí a gente tem as bolsas. Eu fico muito triste quando falam assim, corte dentro da questão da área de educação, né? Porque se cortam bolsas. Eu tenho pessoas muito próximas de mim que só puderam fazer uma faculdade por questão social, porque tiveram um ProUni, por exemplo, porque conseguiram FIES. Vão pagar depois, mas conseguiram FIES, né? Então, a gente vê, às vezes, essa questão das cotas, das universidades, como essa questão do privilégio, na verdade, a gente sabe que não é, né? Não é. Agora, Rafael, eu queria entender um pouquinho, né? Por que se fala nessa questão da justiça social em conceito moral e político? A justiça social, ela tem esses dois viés, porque da perspectiva política, a justiça social, ela é um objetivo do Estado de conseguir trazer condições de convívio a todos os indivíduos de forma igual a gente já comentou. Mas da perspectiva moral, ela traz uma necessidade individual
de refletir sobre o contexto, sobre o ambiente que vive. Como você mesmo ressaltou, é muito fácil nós exigirmos do Estado determinados posicionamentos, querer que o Estado propicie o que há de melhor para todos e nós não fazermos a nossa parte, né? Um fato que me chateou muito e que demonstra de forma clara como muitas pessoas ainda não entendem a necessidade de lutar contra a desigualdade, foi um fato recente que aconteceu em São Paulo, se não me engano, onde uma favela ali, um ambiente acabou pegando fogo, né? E muitas pessoas passavam em frente à favela enquanto pegava fogo, buzinava e gritava palavras ali que ofendiam as pessoas que moravam lá, menosprezando, né? Como se fosse algo a ser comemorado, como se aquelas pessoas não deviam estar ali ocupando os mesmos espaços que aqueles motoristas estavam ocupando. Isso daí é uma prova clara de que muitos ainda não conseguem ver a necessidade desse convívio social de forma igualitária. Nossa, eu não cheguei de ver. Olha que eu vejo bastante noticiário, eu não cheguei de ver essa situação. Mas é muito triste, a gente tem visto isso em vários aspectos. Eu não concordo, né, com você também, eu te desço a lenha, né, como o pessoal fala. E aí a gente vai aprendendo a não conviver mesmo. Mas sabe o que eu acho, Rafael? Assim, eu acredito assim que a gente tem isso, eu falo a gente como sociedade, né, como pessoas, como humanidade, de que eu não posso ocupar o mesmo lugar, quem, por exemplo, voar de avião, né? Eu posso voar de avião, o pobre não pode voar de avião. E isso foi proporcionado, e eu acho tão legal essa inclusão, porque eu tenho essa visão, né, de que todo mundo precisa ter a mesma oportunidade. Né? Não é porque eu nasci privilegiada, e eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, Antoniela, isso é mimimi, né? A pessoa que quer, ela sai lá da onde ela saiu, lá da favela, você está citando pela favela, né? E ela consegue vencer as drogas, ela consegue passar por aquilo. É fácil para quem nunca faltou nada dentro de casa falar isso. Para mim não faltou, e eu sei que eu poderia não ligar para essa realidade, né? Mas eu acho que é uma coisa, talvez, que a gente tenha que pensar, né? Justamente disso. De que eu posso conviver, sim, com o outro. E de que, por mais que tenha me dado a oportunidade, a vida tenha me dado a oportunidade, não é por isso que eu não vou querer que o outro não tenha a mesma oportunidade que eu, né? Exatamente. E é uma perspectiva onde exige que cada indivíduo ele abandone um pouquinho o seu ego e passe a aceitar que aquela pessoa que às vezes ali é o seu empregado também tem algo para oferecer, também tem os seus desejos, seus anseios, né? Tanto em âmbito de direitos como em âmbito de crescimento econômico, que eles possam, né, com o trabalho, com o apoio do próprio Estado, né, alcançar um patamar onde ele consiga viver bem, alcançar esse bem-estar social. Agora, por que aqui no Brasil, será que é essa a visão, né? Olha, eu estou fazendo a pergunta e respondendo, mas por que aqui no Brasil ainda existe tanta desigualdade social? Olha, a princípio, eu diria que é por motivo de cultura. Nós temos ainda, infelizmente, uma cultura onde a desigualdade ela é boa para algumas pessoas. Porque quando não houver mais desigualdade, ou quando essa desigualdade for diminuída, né, quem que vai ser aquela pessoa que vai fazer um trabalho menor para mim, né? Quem que vai ser aquela pessoa que eu vou explorar? E essa ideia é uma ideia que mexe com egoísmo, né? Que envolve interesses escusos. Então, esse sentimento de explorar o outro, né, é triste, mas infelizmente é a realidade. Então, quando se anuncia cortes de direitos, determinados grupos comemoram, né, enquanto outros sofrem. E quando se anuncia a garantia de direitos, quando se luta por prerrogativas, né, essas minorias comemoram, enquanto esses outros grupos falam que são privilégios, né, e que toda reclamação é mimimi, como você mesmo colocou. Né, e isso daí é uma cultura que, infelizmente, no Brasil ainda é vigente, mas que ela necessita ser ultrapassada. Isso daí do aspecto individual. E do aspecto político, eu ainda coloco a culpa na ideia primitiva de que política é feita em prol
de alguns e não pensando na sociedade como uma forma geral. E é para todo mundo, né? E eu acho incrível como muitas vezes algumas pessoas pensam também que toda vez que existe um problema no país, o problema sempre é o pobre. Né? Sempre é o pobre. Às vezes não é o rico, né, que desvia, por exemplo, que sonega impostos. Não, mas é o pobre que está ali trabalhando, colaborando ali pouquinho em pouquinho para tentar ter uma aposentadoria justa, digna. E é por isso que eu acredito que até a própria OAB, né, vocês têm trabalhado muita questão e rebatido a questão da reforma da Previdência, porque existem muitos pontos que precisam ser adequados ainda, né? Sim. Porque a gente fala, a Juliane vem sempre aqui, ela gosta sempre de falar que não é somente um benefício, mas é questão social, né? Então, quando a gente fala de social, as pessoas acham que o que importa é o meu bolso, né? Pronto, acabou. Agora, Rafael, né? Como que a gente combate as injustiças sociais e garante direitos iguais? É possível que nós, como sociedade, possamos fazer isso? Olha, as últimas décadas, nós caminhamos no sentido oposto, tanto é que a desigualdade aumentou. Né? Do ponto de vista individual, como eu falei, a gente precisa refletir mais sobre a nossa condição em relação ao outro, né? E eu acho que da perspectiva individual, uma forma da gente de reduzir desigualdades é lutando pelo direito alheio. E é uma visão que aquela pessoa que muitas vezes é omissa, né, na luta pela garantia dos direitos dos outros, ela acaba contribuindo com a desigualdade, fazer o mal pela própria omissão. E eu acredito muito no ser humano. E eu comento isso até nas minhas aulas, né, de tal forma que nós temos uma capacidade gigantesca de superação. Só que muitas vezes nós somos omissos e nós pagamos por essa omissão. Então, a luta por um país mais justo, por um mundo mais justo, ela deve ser comprada por todos, né? Não só pelos grupos que necessitam crescer economicamente, se desenvolver, ou dos grupos que precisam de reconhecimento social, né? Ou dos grupos que lutam por direitos iguais, né? Mas de todos aqueles, seja do pobre, do rico, seja independentemente da opção sexual, nós temos que lutar pelo direito um dos outros. Tem até um texto, não me lembro dele na íntegra, mas ele fala o seguinte, que levaram os negros, levaram os pobres, depois levaram as mulheres e eu me mantive omisso. Quando me levaram já não tinha ninguém para lutar pelos meus direitos. Olha isso. Então, vale muito a reflexão. E eu acho que esse é um caminho, a luta pelo direito alheio, não só pelos meus direitos. E eu também saber quem eu sou, né? Você falava tudo isso, me vinha muito a questão dos direitos humanos, a gente já falou aqui no programa sobre isso também, né? E aí eu não gosto daquela frase, direitos humanos para humanos direitos. Quem são os humanos direitos? Será que eu, na minha condição, eu sou tão direita, tão do bem, né? E tão correta, que só eu que mereço, outras pessoas não merecem? Né? A gente tem essa divisão, né? A gente tem essa mentalidade dessa divisão. Inclusive, a gente conversava nos bastidores, eu vou até citar, eu não sei se vocês chegaram de ver, teve um caso, acho que foi ontem ou anteontem, não sei o que aconteceu no sul do país. Né? Um senhor, uma situação muito pobre, ele entrou no supermercado e ele furtou do supermercado, acho que 2 linguiças. A dona do supermercado, tem um vídeo assim, circulando nas redes sociais, e a dona do supermercado pede para chamar a polícia, né, para ele, e bate no rosto dele várias vezes. Aquilo, quando eu vi, eu acredito que quando a gente vê e quando a gente é furtada, é uma sensação muito ruim, porque eu já fui furtada. É uma sensação muito ruim, né? Mas aquela condição ali, não é essa questão de, defender bandido, não é isso. Mas a gente vê tão claramente, né, a desigualdade social, umas pessoas tendo tanto, outras tendo muito. Ele fala depois que ele trabalha até limpando fossa, mas ele não tem conseguido emprego, num outro vídeo que eu vi, e que ele teve que entrar porque ele estava com fome, ele só queria comer, né? E aí, eu queria que vocês, então, em casa, entendessem que eu não estou defendendo, não é isso, não é um ato correto. Mas aí a gente ouve algumas pessoas dizerem assim, mas se ele tivesse pedido, né, era só pedir.
Será que nós temos essa consciência mesmo de ajudar o outro? Será que se ele tivesse pedido, alguém teria dado alguma coisa para ele? Ou teria dado a camisa rasgada, a carne estragada? Né, Rafael? Olha, é uma pergunta muito boa e que ela só pode ser respondida caso a caso, né? Mas é interessante a gente ver a reação das pessoas no sentido de julgar imediatamente. Ou seja, teve um fato, teve uma suposta autoria e todo mundo ali já condenando aquela pessoa, sem antes tentar entender os motivos que levaram aquela pessoa a praticar tal ato. E a verdadeira desigualdade social, ela não começa na prática do ato, da tentativa do furto, mas sim no momento em que falta algo para ele, onde e por outro lado alguém tenha demais. E aí a gente começa a refletir o quê? O que a ausência pode levar o indivíduo a praticar, né? Então, será que se ele tivesse condições de se alimentar ou alimentar a família, ele teria praticado tal ato? E se ele não teve condições, ou se ele não tem condições, quem é o responsável? Ele, mas ele não está tentando trabalhar, ele não está lutando. Então, como que a gente consegue colocar a culpa sem entender o histórico? Muitas vezes nós enxergamos a ponta do iceberg, mas tudo aquilo que está abaixo do nível do mar a gente não enxerga. E o verdadeiro problema, ele não é a ponta do iceberg. A gente vai lá naquela questão, né, de quando a gente vê uma criança, por exemplo, cometendo um ato infracional, né? Uhum. Bandidinho! Aí eu paro e penso e falo assim, pois é, né? Eu acho que ao fundo lá do iceberg a gente vai pensar, né? E a ausência da educação? E a estruturação familiar? São várias coisas que a gente conseguiria falar aqui durante uma tarde inteira, né, Rafael? Com certeza. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muito obrigada, viu? Olha, eu que agradeço mais uma vez e estamos à disposição. Tá certo, eu vou contar com você mais vezes. Tá. Vamos agora, então, antes de encerrarmos o nosso programa, conferir a frase do nosso santo de hoje. Para manter uma lamparina acesa, precisamos continuar colocando óleo nela. Santa Madre Teresa de Calcutá. Muito bem, gente. Vamos agora, então, sortear o nosso cabo, um brinde da Workstation Impress Cartuchos. Vamos ver quem vai levar. Ó, vou olhar para o lado, peguei. E quem vai levar esse brinde da Workstation Impress Cartuchos é a Jaque Moreira, do Jardim Bálsamo. Jaque Moreira, do Jardim Bálsamo, levou o nosso carregador, nosso cabo carregador, um brinde da Workstation Impress Cartuchos. E eu vou ficando por aqui, ó. Um beijo grande pra você. Deus abençoe a todos. Amanhã vamos ter Zabumba Morena tocando pra gente aqui no nosso Sempre Com Você. E temos também umas dicas para declaração de imposto de renda com a contadora Josiane Martins. Vai estar aqui com a gente, tá bom? Beijo grande, Deus abençoe. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.